Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 14º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Os textos que nos são propostos para reflexão, primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 38, versículo de 4 a 6, depois de 8 a 10. O salmo responsorial é o Salmo 39, como segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 4. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Estamos vivendo o mês vocacional. E segundo domingo do mês vocacional é dedicado à oração pela vocação matrimonial. E cada vocação vivida leva-nos a compreendermos que a nossa vocação tem como fundamento nos levarmos à salvação, ao céu. E diante desta realidade, já podemos perceber pela liturgia da palavra que nenhuma vocação vivida será vivida sem dificuldades, sem perseguições, sem cruz para carregar. Encontramos no próprio Jesus, ao viver a sua missão, a dificuldade enfrentada nos embates com aqueles que eram adversários do reino de Deus. E Jesus deixa claro que ele veio para trazer a paz e instaurar o reino de Deus no meio da humanidade. E coloca que para ele será um batismo do sofrimento, da cruz, com uma única intenção: salvar a humanidade, salvar cada ser humano. E ele convida cada ser humano, vivendo a sua vocação, também suportar, por amor ao reino dos céus, as dificuldades enfrentadas, para que colaboremos na instauração do reino de Deus no coração do homem. Encontramos na primeira leitura a figura de Jeremias, aquele que veio também anunciar o reino de Deus. E a perseguição acontece na vida de Jeremias. E por que acontece? Porque o reino de Deus sempre terá seus opositores, que, renegando a verdade, quererão implantar a mentira, porque sabemos, nosso Deus é um Deus de verdade, da verdade. O inimigo de Deus é a mentira, é o pai da mentira. E Jeremias anuncia a verdade. E quando ele anuncia a verdade, ele é perseguido por aqueles que querem enganar o povo. Enquanto Jeremias chama o povo à conversão, porque se eles não se convertessem, voltariam novamente para a escravidão
do exílio. No entanto, alguns, querendo enganar o povo, diziam que Jeremias estava contra a pátria. Mas, na verdade, o que Jeremias anunciava era aquilo que Deus havia falado para ele, para que ele pudesse alertar o povo. Diante da não aceitação da palavra de Deus anunciada pelo profeta Jeremias, os seus opositores foram falar para o rei que Jeremias estava anunciando, ou até mesmo estava conspirando contra o povo de Israel, contra a pátria. E aí lançam Jeremias numa cisterna, num poço, sem água, cheio de lama. Para qualquer pessoa que não tem Deus no coração, ser lançado num poço, chegar no fundo do poço, se afundar na lama, aí está o desespero. Jeremias não, ele confiava em Deus. Ele sabia que a sua vocação de profeta tinha a proteção de Deus. E ali ele ficou tranquilamente esperando a ação de Deus sobre a sua vida, como de fato veio acontecer. Alguém foi falar para o rei com medo da morte de Jeremias naquela situação, e o rei mandou tirá-lo daquela situação do fundo do poço, coberto de lama. No momento que nós confiamos em Deus, Deus nunca nos deixará no fundo do poço. Muitas vezes, no fundo do poço do pecado que nos cobre de lama. Mas no momento que nós chegamos a essa situação de Jeremias, por causa de Deus, Deus sempre mandará alguém, nem que seja um pagão, porque vai dizer a leitura do livro de Jeremias que era um etíope, era um pagão, porque aqueles que são do próprio povo de Deus, como eram aqueles que acusaram Jeremias, os hebreus, né, não ajudaram seu próprio irmão de tribo, de descendência de Deus, Deus suscitará alguém para nos livrar do mal. Aí encontramos no Evangelho o alerta de Jesus para todos aqueles que lhe pertencem, todos aqueles que lutam para ver uma vida cristã santa e, consequentemente, para anunciar o reino de Deus. Seremos perseguidos, mas é necessário aprendermos. Nas contradições, nós não vermos as pessoas como nossas inimigas. O que iremos combater nelas são as realidades de pecado que elas vivem e, consequentemente, acabam por perseguir aqueles que são cristãos. Aí vai dizer o Evangelho que o Senhor enviará um fogo que irá devorar tudo aquilo que está contra o projeto do reino dos céus. E esta realidade de perseguição, muitas vezes, serão
por pessoas da nossa própria casa ou da nossa própria comunidade. Aí vai dizer Jesus que haverá a separação, a divisão, 2 contra 3, 3 contra 2, até mesmo entre pai e filhos, irmãos e irmãs, porque aqui não se trata de um sentimento carnal, mas um sentimento espiritual que nos ligará a Deus. Quando a pessoa não quer se ligar a Deus de maneira espiritual, ela será contraditória ou contra aqueles que querem anunciar o reino de Deus. Quando eu falo contraditório, é porque ele vai contradizer, ou ela, aquilo que são realidade do reino dos céus. E, consequentemente, serão contra nós por não aceitarem a boa nova do Evangelho. Mas Jesus pede para que nós permaneçamos firmes, mesmo porque a luta que nós vamos travar não é uma luta que iremos travar sozinhos, mas com a força de Deus instalada nos nossos corações, em nossas almas. Qual é esta força? Quando nós somos batizados, na nossa alma espiritual é levantada ou introduzida uma fonte de água. O batismo instala em nós uma fonte de água. E nós temos que cuidar desta fonte durante toda a nossa vida para que ela jorre somente água limpa. O batizado, aquele que se torna cristão, não pode deixar que a fonte do seu coração jorre água impura, e muito mais do que jorrar água impura, que é um perigo, é o perigo de nós deixarmos essa fonte secar. Quando deixamos essa fonte secar? Quando nós não vivemos o nosso batismo. E se nós não vivemos o nosso batismo, consequentemente também não viveremos a nossa vocação. E aí é o afastamento de Deus e, consequentemente, o afastamento do reino dos céus. Outra realidade que é instalada no nosso coração é uma pira de fogo. O que é uma pira? Quando tem Olimpíadas, se acende uma pira olímpica, ou seja, o fogo olímpico. Durante todo o tempo das Olimpíadas, aquela pira fica acesa. Essa pira é acendida nos nossos corações quando nós somos crismados, porque é o Espírito Santo que irá sempre nos conduzir nas perseguições, nas contradições, nas dificuldades. Durante todo o tempo da nossa vida, essa pira não pode se apagar. Porque se apagar, a nossa vocação, a nossa vida espiritual não caminhará. E aí, até São Paulo nos ensina sobre isso. Somos como atletas que lutamos, que jogamos segundo a regra para um dia conquistarmos o reino dos céus. E no momento que nós entendemos esta realidade, entendemos também que o fogo que Jesus fala no Evangelho não é um fogo que vem para destruir,
as pessoas, mas vem para destruir, queimar tudo aquilo que é mal, aquilo que não pertence a Jesus Cristo. E aí é necessário compreendermos que jamais poderemos deixar apagar esse fogo que foi acendido em nossas almas. E todas as vezes que nós recebemos a Sagrada Comunhão, dentro de nós se ilumina aquele templo que é o nosso coração, onde Jesus habita e derrama constantemente o seu amor, renovando em cada comunhão eucarística que nós comungamos. Por isso, olhemos para essa fonte do batismo, olhemos para essa pira olímpica acendendo nossas almas no nosso crisma, olhando para esse santuário que foi instalado em nós na primeira vez que recebemos a Eucaristia. Basta conservarmos tudo isso para que a nossa vocação amadureça cada dia e um dia poderemos nos encontrar na eternidade com Deus, oferecendo a Ele os frutos das nossas vocações que durante toda a nossa vida nós conservamos para esse dia do encontro pessoal e eterno com Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é o Dia dos Pais, que todos os pais sejam abençoados. Reze pelo teu pai que está vivo, reze pelo teu pai que já faleceu, pela sua alma, para que ele possa já estar experimentando a glória eterna com Deus. Um bom domingo do Dia dos Pais.